Nós outros demais que estamos aqui, que bom continuarmos nessa nossa caminhada no livro de Apocalipse. Nós estamos numa jornada denominada Beleza do Fim. Hoje nós tentaremos concluir os 6 primeiros versículos do capítulo 17, então abra sua Bíblia em Apocalipse 17, versos de 1 a 6. Se o Senhor assim nos abençoar, tentaremos chegar ao final destes versículos. E aí a nossa EBD, os estudos em Apocalipse param por aqui. Em janeiro nós teremos a nossa EBD funcionando normalmente pela manhã, mas com exposições temáticas pela manhã, temas separados. E voltaremos aos estudos de Apocalipse apenas em fevereiro. E assim pensamos em concluir esta carta até o mês de julho. E aí nós teremos então tido uma bela jornada no livro de Apocalipse. Apocalipse 17... versos de 1 a 6, assim nos diz o texto sagrado. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e, com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fonte, achava-se escrito num nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ficaremos até aqui nesta unidade. Queridos, o capítulo anterior que nós estudamos, ele terminou com João tendo aquela visão da batalha final em que todos os poderes malignos, impulsionados por Satanás contra Deus, essa foi a visão do 6º selo, o 6º flagelo que nós estudamos, e eles se unem, enganados pela besta, e se levantam numa guerra contra o Senhor, achando que obteriam uma vitória. Então o 6º flagelo, no capítulo 16, mostra esse levante dos inimigos, enganados mais uma vez por Satanás, agora voltando-se contra o próprio Senhor. Então, o 7º flagelo, aquele que encerra o capítulo 16, mostra a destruição dos inimigos do Senhor e como o juízo final de Deus será algo terrível. Nós já aprendemos em nossos estudos que João usa de uma repetição progressiva. Ele explica a mesma visão de forma detalhada a cada vez que ele rememora e observa novas cenas desses relatos. Então, o capítulo 16 encerra da mesma forma como ele já apresentou o capítulo 11, só que dessa forma, João traz novos detalhes. O capítulo 17, ele descreve com um pouco mais de detalhes, João está enriquecendo os seus leitores com informação, esse levante contra Deus. Só que agora ele está dando o destino final aos grandes inimigos de Deus apresentados ao longo do livro de Apocalipse. Daqui para frente, nós vamos ver que os grandes inimigos do Senhor, aqueles que se levantaram contra a igreja, que se levantaram contra o caminhar dos eleitos de Deus, terão o seu fim decretado. Capítulo 17 até o capítulo 20, nós vamos ver como Deus então está dando o destino final e o seu juízo contra esses inimigos da cruz, esses inimigos da obra. Então, o capítulo 17, para nós hoje, é um capítulo extenso, é um capítulo cheio de informações preciosas, por isso que não teremos pressa em abordá-lo, e eu preferi explorar os primeiros 6 versículos, para que você entenda a riqueza desta visão. Para tornar tudo mais claro, João mostra a derrota de uma mulher chamada de Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Um possível contraste aqui é apresentado por alguns comentaristas, porque o capítulo 12, que é a segunda metade de Apocalipse, começa com a visão de uma mulher.
E essa mulher, nós aprendemos quando estudamos o capítulo 12, é a linhagem dos eleitos, é a comunidade dos salvos que vai sendo apontada até o nascimento de Cristo. E como o dragão faz de tudo para impedir que Jesus venha a esse mundo como nosso Salvador e Redentor. Então, assim como no capítulo 12, essa nova unidade de Apocalipse começa com uma mulher, o capítulo 17 parece fazer também esse contraste, mostrando a figura do inimigo da igreja como uma mulher. Então, o primeiro ponto é que, embora João esteja vendo uma mulher, a visão que ele está tendo é de uma mulher, o texto não se refere a uma pessoa, mas àquilo que ela representa. No capítulo 18, nós vamos estudar quando retornarmos, nós vamos entender que essa mulher não é um personagem, uma pessoa, como alguns defendem, mas ela representa, como nós vamos ver no capítulo seguinte, poderes desse mundo que eles são resumidos em um grande nome chamado de Babilônia. Então, um ponto importante, a visão que João tem aqui é de uma mulher, mas ela não é uma mulher física, ela é uma mulher que representa alguma coisa. Assim como no capítulo 12, a mulher vista, ela representa alguma coisa. No capítulo 12, a mulher representa os eleitos, a igreja, o povo de Deus. No capítulo 17, a mulher representa os poderes desse mundo que se levantam contra o Senhor. Como você pode perceber, o livro já está caminhando para o fim. Nós já viemos de uma longa jornada em Apocalipse e agora ele vai ver a beleza do fim. Nós estamos percebendo que passamos por momentos caóticos em Apocalipse, desde o capítulo 6, que nós temos visto como João detalha o juízo final. Então, por vezes, ele mostra a gravidade do que será a punição de Deus contra o ímpio. E agora, depois dessa fase final de Apocalipse, até o capítulo 20, o que nós veremos é aquilo que intitula essa série de mensagens, a beleza do fim. O que acontecerá quando os inimigos de Deus forem finalmente derrotados e a igreja do Senhor, então, se levantar de forma triunfante. O texto, então, fala dessa mulher, uma besta, chifres, cabeças, muitas águas, termos que precisam ser esclarecidos para nós, para que você compreenda bem a mensagem de Apocalipse. Os versos 1 e 2 nos trazem uma informação. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Um dos 7 anjos, aqueles que já aparecem no capítulo 16, que revelam os flagelos. Lembrando para você, o que eram os flagelos? Deus deu a palavra aos seus anjos para que eles derramassem sobre a terra 7 tipos de punições. E o texto fala que esses anjos saíam do santuário com grandes taças, e nessa taça, o conteúdo que havia nela era derramado dentro da terra, sobre a terra e acima da terra. Nós estudamos isso com muita riqueza de detalhes, mostrando que cada conteúdo traz um caos específico a esse mundo. Você pode depois, caso tenha perdido alguma dessas explicações, acessar o canal do YouTube da igreja. Lá temos todos esses estudos gravados. João fala que foi um desses 7 anjos, nós não sabemos qual, foi que chamou João para ver mais de perto uma coisa que iria acontecer no tempo final. Então, um dos 7 anjos chama João. João, venha ver o que vai acontecer. Parece que essa visão, ela acontece em paralelo com o 6º e o 7º selo. Por quê? Porque o 6º e o 7º selo falam da punição dos inimigos de Deus. E parece que o anjo fala assim: João, olha o que vai acontecer com mais detalhes para aqueles que se levantam contra o Senhor. Então, muitos comentaristas dizem que essa visão possivelmente é um paralelo com o capítulo 16, não que ela aconteceu depois, porque o final do capítulo 16 já é a derrota final dos inimigos e a glória de Deus que há de vir. Por isso, o convite do anjo é para que João presencie um julgamento importante, o julgamento do versículo 1, da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Embora você possa achar que essa mulher aqui é Iemanjá, tire da sua cabeça, Iemanjá não está na Bíblia, porque nós vamos aprender que essas muitas águas que a mulher está sentada representa
os povos, as multidões, as nações, as línguas, com as quais ela tem uma influência por sua sedução. No versículo 15, essas muitas águas são explicadas. O texto diz que essa mulher, pelo seu poder sedutor, pela sua forma de conquistar os reis da terra, eles foram tão inúmeros em população que pareciam muitas águas. Então, o que o texto diz? Que essa mulher tem um domínio global, ela tem um domínio extenso sobre nações, é o que o versículo 15 nos apresenta. Quando observamos a Babilônia, lá no Antigo Testamento, nós vamos entender que a Babilônia, através dos profetas, também era uma influência sobre as nações. Por exemplo, Isaías capítulo 13, Jeremias capítulos 50 e 51, falam da Babilônia como sendo essa grande mãe das nações, que todos os reis se dobram diante dela. Logicamente, então, João está vendo a Babilônia, seu poder sobre os povos, recebendo o seu justo julgamento de Deus. O versículo 2 mostra o perfil desta grande meretriz. E é importante nós observarmos o versículo 2, porque ele nos mostra a audácia e a periculosidade desta mulher. Um ponto importante é que o livro de Provérbios, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, destaca uma boa porção do seu aprendizado, do seu ensinamento, ensinando o jovem a fugir da mulher adúltera. O sábio que está instruindo os jovens, que ali são adolescentes, crianças e jovens, reis e poderosos, gasta boa parte do seu ensinamento ensinando o poder maligno da mulher sedutora e da mulher adúltera. Então, o texto de Provérbios, ele parece ser um pano de fundo aqui deste ensinamento, quando a periculosidade e a audácia da mulher que usa o seu corpo para seduzir é manifesto no meio do povo da aliança. Claro, João está vendo em proporções muito maiores uma mulher que vai seduzir nações. E observa o que acontece. No versículo 2, o anjo diz que os reis da terra eram os principais clientes desta meretriz. Ela não queria se envolver com pobres mortais, ela queria ter como sua clientela os reis e poderosos da terra, porque uma vez que ela seduzisse tais homens poderosos, todos aqueles que estão debaixo de sua autoridade estariam envolvidos na sua sedução. A Babilônia agia, aqui representada pela mulher, semeando a sua sedução nos poderosos. Nós já vimos isso no capítulo 13, quando a besta, ela engana as nações e conquista os reis da terra para que os poderosos defendam a sua causa. O que João está vendo é o poder maligno das trevas dominando cabeças de governos para que o seu governo seja uma reprodução dos interesses do diabo, de Satanás, do dragão. E aqui o anjo mostra que os reis da terra, versículo 2, são seus principais clientes para que todos os seus súditos bebam do vinho da sua devassidão. O que isso significa? Significa que uma vez que essa mulher, pelo seu poder sedutor, consegue enganar os reis, as autoridades, os governos, eles passam a reger os seus povos com a mesma intenção maligna de Satanás. Então, as leis promulgadas, a forma de governar, a injustiça, a impiedade, todas essas coisas passam a ser vividas por causa da mulher. Percebam que Satanás, ele está preocupado aqui em sua forma de governar, em seduzir os líderes das nações. Porque são eles que têm a caneta, são eles que têm o poder. Então, derrubando o coração do rei, já diz Provérbios, capítulo 20, você consegue corromper, porque o coração do rei é como um manancial de águas. Aquele que dominar o coração do rei, conduz para onde ele quer. Satanás, então, age em cima dos reis, para que os povos se dobrem diante do seu poder e da sua sedução, e assim, reis e povos são manipulados por essa mulher, para fazerem a sua vontade, para fazerem os seus caprichos. Um certo comentarista diz o seguinte: a Babilônia é o sistema religioso e econômico predominante em aliança com o Estado e as suas autoridades caídas. Ele explica aqui o que a mulher faz
já foi apresentado na Bíblia de outra forma. Ele vai lembrar, por exemplo, do episódio de Sansão, quando, envolvido pela sedução de Dalila, conseguiu corromper o seu coração ainda mais. Vai lembrar do episódio onde a cabeça de João Batista é pedida em uma bandeja por causa do poder sedutor de uma mulher. Obrigado. Então ele diz que a Babilônia aqui representada é esse sistema religioso e econômico que está relacionado com o poder das trevas. E por isso, existem várias formas de Satanás se manifestar ao longo dos tempos. Tolos são aqueles que esperam o anticristo como uma pessoa de terno e gravata, com chifres escondidos no seu terno, que acham que essa pessoa vai se levantar contra o mundo e contra o Senhor. Satanás ele vai conquistar príncipes e reis para que seus povos se voltem contra a palavra de Deus e assim vivam de acordo com o desejo maligno desta mulher que embebeda os habitantes da terra, que corrompe os reis e que faz com que nações inteiras bebam o vinho da sua devassidão. Os versos de 3 a 6 nos mostram de novo um deslocamento inexplicavelmente atemporal e fora das leis da física de João. O versículo 3 diz que o anjo o transportou para um outro lugar em espírito. E João é levado para um deserto. Por que um deserto? Nos capítulos de 12 a 16, João está no céu, João está entre o céu e a terra, e agora, nos finais dos capítulos 15 e 16, ele está na terra. Só que agora o anjo transporta João para um deserto, e o deserto já foi palco de guerras, palco de quedas, palco de muitas tragédias durante o Antigo Testamento. Principalmente em Isaías 21, versos de 1 a 10, nós temos na escrita de Isaías o deserto sendo o lugar onde a Babilônia vai cair. João é levado para o mesmo lugar onde Isaías profetizou a queda da Babilônia. Então, no versículo 3, nós temos mais um cumprimento de uma profecia bíblica. João é levado para esse mesmo lugar onde Isaías, séculos atrás, viu a queda da Babilônia. Ou seja, o Antigo Testamento está se cumprindo aqui na visão de João. Um detalhe importante é que para o judeu, o leitor inicial do texto, o deserto é um lugar de dificuldade, lembra a trajetória do deserto? É um lugar de lutas, é um lugar de pecados, é um lugar de perseguição e tornou-se então o palco onde o grande inimigo vai cair. Deus usou o mesmo ambiente onde o seu povo foi massacrado, onde o seu povo manifestou o seu pecado, onde o povo foi perseguido para mostrar o fim de um dos seus grandes inimigos. Então os versos agora vão mostrar esta mulher e explicar por que ela merece tamanha punição. Ela é uma mulher maligna, ela é uma mulher poderosa, ela tem um objetivo único de destruir o povo da aliança. Deus leva o seu inimigo para o lugar de tanta opressão para que ele seja punido diante de todos. Observem os detalhes do versículo 3 a 6. Essa mulher estava montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A cor do dragão, já aprendemos em Apocalipse e também Isaías 1,18, projeta para mim, por favor, Anderson, que o escarlata aqui representa o pecado, a pecaminosidade. Então, o que João está vendo é um dragão de cor escarlata, um vermelho muito intenso, que representa o pecado e o exercício da pecaminosidade no mundo. O número de cabeças, 7, nós já aprendemos o que isso representa no livro de Apocalipse, ela representa a totalidade. E a besta aqui é descrito o seguinte, ela é totalmente pecaminosa, tudo nela é mal, as suas 7 cabeças aqui representam que tudo que ela pensa, tudo que ela consegue planejar é mal e maligno. Os 10 chifres aqui representados significam plenitude, nós já aprendemos isso no livro de Apocalipse. Então perceba o cenário, a besta é um ser totalmente maligno, totalmente pecaminoso, repleto de intenções malignas e que tem poder e influência sobre esse mundo caído.
Percebam que esse animal por si já é amedrontador, porque mostra a sua grandeza, mas a mulher está montada sobre ele, versículo 3. E essa mulher montada sobre a besta significa que ela controla esse animal e coloca-o de acordo com a sua vontade. Percebam o caráter desta mulher. Já não bastasse esse animal bestial, repleto de nomes de blasfêmias, indicando o seu compromisso em praguejar, denegrir a imagem de Deus do seu povo. Essa mulher controla isso tudo. Ela está por trás de toda essa malignidade, fazendo com que esse animal se dobre à sua vontade. Queridos, e a Bíblia nos manda, nos exige, que nos últimos dias nós sejamos sóbrios, nós sejamos sensatos. E eu percebo que muitos crentes estão se entregando a uma leitura boba desse mundo. Estão militando e achando que o problema é um governo, é um partido, é uma empresa, é isso e aquilo outro, e se limitam numa visão cega de mundo. O texto está nos dizendo que existe um poder espiritual muito mais amplo do que alguém que está sentado no Palácio do Planalto ou alguém que está querendo sentar lá. O texto mostra que essa nossa luta verdadeira não é contra esferas apenas humanas de poder. O texto diz que existe um ser, aqui representado por Satanás, aí, fala dele, o meu relógio, representado por Satanás, que consegue manipular homens, mulheres, governos, instituições, para fazê-los de acordo com a sua vontade. E eu vejo muitos crentes postando coisas na internet, achando que esses pontos são um grande problema, e falham em orar: Senhor, traz a tua glória para revelar a beleza do fim e também o perigo que nós corremos. A Bíblia nos manda ser sóbrios, porque muitos se preocupam só com a besta. A Bíblia nos manda ser sóbrios, porque muitos se preocupam apenas com essa esfera da militância, essa esfera da luta, e esquecem que existe uma mulher, aqui no texto de Apocalipse, montada nessa besta, governando da forma como ela quer, porque ela é sedutora, ela é maligna, ela é poderosa. Então o versículo 4 nos mostra que, além de estar controlando essa besta, essa mulher, ela tem uma aparência muito vistosa. Isso vai fazer todo o significado lá no versículo 6. Versículo 4, João diz que essa mulher estava vestida de púrpura e escarlata. Estava adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. No verso 4, o apóstolo volta a sua atenção total para a aparência dessa mulher. Então ele olhou a cena, viu a besta, mas o que chama a atenção é como essa mulher está produzida. E ele descreve agora com detalhes, para que seus leitores saibam identificar com facilidade quem é o verdadeiro inimigo. Perceba que, a começar pela sua roupa, João descreve a riqueza dessa mulher e a sua malignidade. Na época bíblica, púrpura era uma cor muito difícil de ser obtida no mundo antigo, porque ela era produzida a partir de um marisco, de um fruto do mar. Era uma cor muito difícil de ser extraída. Então, só quem era muito rico tinha uma roupa na cor púrpura. Era uma coisa muito cara pela sua produção. Então, a realeza, a nobreza, as pessoas ricas apenas possuíam roupas nessa tonalidade. Observa que a mulher está vestida de púrpura, mas também de escarlata. Para se identificar com a besta, a mulher usa a mesma cor em suas roupas, mostrando que, assim como a besta do versículo anterior, ela é totalmente pecaminosa. Essa mulher, além de ser muito rica, ter domínio em suas mãos, ela é totalmente pecaminosa. Mas um detalhe, da onde vem a sua riqueza? Já que ela é chamada de meretriz. Observe que no versículo 4 fala que ela tem joias, muitas joias, joias preciosas. Ela tem ouro por todos os lados. Ela tem pérolas preciosas. E um detalhe aqui é que nessa época, pérola era uma coisa muito mais cara do que ouro. Então essa mulher tem tudo isso em abundância. E da onde isso vem? Ora, o resultado do seu envolvimento com os reis da terra. Os reis da terra encheram essa mulher de presentes e de riqueza.
E aí nós podemos pensar amplamente sobre isso. As nações da terra, comprometidas com a mulher, com a grande Babilônia e com a besta, desviam, investem seu dinheiro, sua riqueza, seus bens, em tudo aquilo que vai promover mais maldade, mais malignidade, mais pecado, mais destruição e mais dor. Basta você pesquisar no Google depois quantos milhões de dólares são gastos na produção de armas, na produção de várias coisas que promovem uma destruição em massa e poderiam pôr fim à humanidade. Basta você pesquisar sobre a desigualdade das riquezas desse mundo, como países muito ricos exploram os mais pobres a ponto de esgotar as suas riquezas. Nós estamos vivendo um problema mundial, agora sanitário e ético. Os países mais desenvolvidos ou em condição de desenvolvimento, eles têm vacina de sobra, estão com terceira dose. Só há 15 dias atrás, 108 milhões de doses foram desperdiçadas, estragadas, porque venceram nos Estados Unidos, onde países na África têm menos de 1% da sua população vacinada. Há uma desigualdade porque os reis da terra, eles investem as suas riquezas, o seu poder, nos desejos da besta, que não quer justiça, não quer igualdade, não quer fraternidade, quer destruição desse mundo. Então os reis da terra, eles enchem essa mulher de presente. E um outro comentarista diz o seguinte: o exterior dessa meretriz, dessa mulher, parece ser o de uma prostituta, que se veste com roupas finas e usa joias preciosas para atrair os seus melhores amantes. Essa mulher, ela se veste dessa forma, como uma prostituta de luxo, para mostrar que a sua clientela é especial. E aqueles que a procuram como seus clientes, a enchem de mais presentes e assim ela vai enriquecendo cada vez mais. E há uma explicação teológica aqui. Satanás não é dono de nada. Satanás não tem nada. Ele usurpou, e agora em João capítulo 3, ele fala que ele tem o mundo sob seu poder, porque lhe foi dado, mas originalmente ele não veio com nada de valor ou de riqueza, porque ele não é o Senhor deste mundo. E como ele conseguiu o seu poder? Como ele conseguiu o seu domínio? Através do engano, através dessa mulher aqui, que é uma meretriz de alto padrão, que cobra presentes e um alto valor dos seus clientes, que, seduzidos por ela, dão a ela bons presentes. Bem, há quem possa comentar que claramente a meretriz quer se vestir como a noiva de Cristo. Porque no final de tudo, nós vamos ver uma descrição da noiva de Cristo. Como ela estará linda, adornada, sem mancha, sem pecado, quando ela se encontrar com o seu noivo nos ares. A Bíblia vai mostrar que a noiva de Cristo, poderosa, santa, pura, vai se encontrar com o seu Senhor. E o texto mostra que essa meretriz quer se igualar à noiva de Cristo, mas ela não pode por causa do seu caráter impuro. Então ela camufla a sua maldade com joias, com pérolas. E é interessante pensar que existe uma questão interessante aqui no final do versículo 4. Ela carrega na sua mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e de imundícies. Lá em Mateus 25, conta a parábola das 10 virgens. E fala que aquelas que estão esperando o noivo carregam em sua mão uma lâmpada cheia de óleo, aquelas que são as prudentes, para esperarem o seu noivo. Há de se pensar que essa mulher rica e poderosa, segurando um cálice de ouro, possivelmente teria uma bebida muito cara naquele cálice, algo muito saboroso. Mas o texto fala que o que está dentro daquele cálice é abominação e imundície. Ao invés de, como a noiva de Cristo, estar adornada, linda, santa e pura para se encontrar com o seu noivo, a meretriz está impura, maligna, vestida com joias caras para tentar enganar as nações,
E na sua mão, ao invés de ter uma lâmpada, que significa a perseverança dos santos, a presença do Espírito, ela está com um conteúdo maligno, transbordante de abominações e de imundícies. Alguns dizem que o conteúdo desta taça que ela está nas mãos, desse cálice, são as idolatrias, são as perversões sexuais, são a cauterização da mente contra o pecado, feitiçarias, atos impuros e toda a natureza de coisas que quebram a lei de Deus e que fazem com que os homens pequem diante do Senhor. Essa mulher, nessa taça, ela tem uma ampla oferta de coisas para oferecer esse mundo. E os reis da terra provam, bebem, se afogam nisto que essa mulher tem para oferecer. Quando os reis bebem de sua taça, você já imagina o resultado. Um rei que bebe idolatria, perversões, imundícies sexuais, impurezas, feitiçarias e todo tipo de coisa ruim. Ele oferece aquilo para o seu povo. E uma nação inteira se volta contra o Senhor. O versículo 5, João continua, e ele olha bem de perto. Ele está dando um zoom na sua visão. E agora ele consegue ver que na fronte da mulher, ou seja, na sua testa, em uma possível tiara que ela carrega, ou uma coroa que ela carrega em sua cabeça, havia uma inscrição reveladora sobre o seu caráter. João já viu o seu poder, ele já viu do que ela está vestida, a sua intenção maligna, e agora ele olha para a sua cabeça e vê uma tiara. E nessa tiara está escrito algo terrível. Está escrito assim: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Não é a primeira vez que Apocalipse fala de inscrições na testa e que essas inscrições definem o caráter de quem a carrega. Já no Antigo Testamento, os sacerdotes carregavam uma tiara escrita santidade ao Senhor. No livro de Apocalipse, os santos que são vistos no céu também estão com uma inscrição na sua testa, significando que eles são do Senhor e por isso ninguém pode tocá-los. A Cristo também é descrito como alguém que tem um nome escrito sobre si. E agora João vê que essa mulher também tem esse nome. Ela é Babilônia, a grande, mãe das meretrizes, uma coisa horrível a ser vista. Aquela mulher carrega esse título como se fosse algo glorioso. Ela carrega esse nome como se fosse algo bonito de ser dito. Uma mulher que escancara quem ela é. Ela é a grande, ela é Babilônia, a mãe das meretrizes e de todas as abominações da terra. Quando nós lemos esse trecho de Apocalipse, nós nos lembramos de Daniel, quando Daniel vê a descrição de quem é a Babilônia de Nabucodonosor. A partir do capítulo 4, conta que quando Nabucodonosor terminou a construção da Babilônia, ele vai para um dos seus jardins e contempla o que ele fez, ele fala: essa é a minha cidade, Babilônia, a grande. E Nabucodonosor foi o primeiro a chamar a Babilônia assim, mostrando a sua arrogância, o seu orgulho, e é isso que ela é. A mulher aqui não representa a cidade de Nabucodonosor, mas todo o sentimento que esse mundo carrega. Perceba, o pecador, o pecado, ele tem orgulho de ser quem ele é. Ele é arrogante, duro de coração e por isso ele persevera na sua malignidade. Essa mulher está dizendo para o mundo que ela é o que ela é e ela é grande e poderosa e por isso ela faz o que faz. João vê aquilo ali e fica abismado. Ele vê aquela mulher e pensa assim: meu Deus, como que alguém, algum poder, alguma instituição tem a ousadia de escrever em sua testa ou de carregar na sua fronte o título pecaminoso, mostrando a sua intenção e não se envergonhar ou se arrepender. Queridos, mas e aí foi quando, enquanto eu preparava esse estudo, eu levei o meu pensamento para o outro lado. Por vezes, quando nós nos olhamos no espelho, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está escrito em nossa fronte. Sobre nós há um título, sobre nós há uma salvação que ela não é tomada, ela não é tirada, sobre nós há a mão do Senhor estendido. Mas aqui, essa mulher em sua fonte,
escancara o que ela deseja, o que ela faz, o que ela ama. E por vezes eu e você, quando vivemos uma vida aprisionada no pecado, sabendo que é contra a lei do Senhor, nós somos iguais a essa mulher aqui. Nós estamos escancarando ao mundo o que nós gostamos de fazer, mesmo sabendo que não é de acordo com a lei do Senhor. E perceba, o pecado é tão difícil que às vezes você sabe que é errado. Deus manda sinais de todas as formas, manda até um pastor que prega, aí manda o pai, manda a mãe, tá igual aquele filme, um filme do Todo-Poderoso, que o cara vai pedindo sinal se ele é mesmo Noé, e vem tudo quanto é sinal na frente dele. E você acha que não é de Deus, e continua na sua cegueira, continua no seu pecado, aí quando cai, se quebra, está todo machucado, quem é o culpado? Deus não me ama. Essa mulher, e foi nesse momento que eu parei para pensar, como nós estamos aqui, e às vezes Deus está dizendo, olha, atentem para quem vocês são e para o que vocês estão vivendo. E nós insistimos em carregar na nossa fronte um título, um rótulo que o mundo nos dá, porque nós sabemos, você sabe, eu sei, pecar é bom demais. E às vezes nós nos entregamos ao pecado, às desgraças cantadas pela Bíblia, que o pecado traz sobre nós, mas insistimos nele, como essa mulher se orgulhava de ser quem ela era. Então o mistério é revelado, versículo 5, o mistério aqui está claro, Deus, o mesmo Deus, que lá no Antigo Testamento permitiu o ingresso do mal, permitiu a queda de Satanás e toda a sua influência nesse mundo. O mesmo Deus que permitiu o crescimento da Babilônia nos dias de Daniel. O mesmo Deus que permite que o mal continue trazendo sofrimento e dor para este mundo. Esse mesmo Deus está dando cabo de tudo aquilo que ele faz. O versículo 5 diz que João viu um mistério. E que mistério é esse? O mistério é, Deus criou o mal. Deus permitiu que o mal trouxesse dor e sofrimento para este mundo. Mas agora o mistério está sendo revelado. Deus está dando fim ao mal. Projeta para mim, Anderson, por favor, Provérbios 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. João está vendo o desvendar de um mistério. É essa mulher que será punida daqui para frente. É a explicação. Deus permitiu que ela fizesse tudo isso. Para quê? Eu não sei. Para quê? Ninguém sabe, apenas o Senhor. Mas agora o mistério está sendo revelado. É ela e ela será punida. O mistério está sendo desvendado para João, pois esse é o propósito de Apocalipse, dele entender as coisas. Ele está entendendo todo o sofrimento, todo o mal que a igreja passou enquanto aguardava o Senhor. Fora essa mulher. Ela controlava os poderes desse mundo, ela governava a besta, ela colocava o pecado no coração das pessoas, dos reis, dos príncipes. É ela que trazia tanta dor. Lembrando que essa mulher aqui, ela é a personificação do poder e da influência de Satanás nesse mundo. João agora está entendendo, ela vai ser punida, ela terá o seu fim decretado. E aí, quando nós chegamos ao final desta unidade, eu preciso ler uma longa, mas ela é necessária, citação, para que você entenda a grande ênfase dessa unidade. Essa mulher e esses adjetivos que ela tem na frente significam o seguinte: ela é a dirigente de todos aqueles que cometem prostituição espiritual ao adorar a besta e fugir do caminho do Senhor. Os seus subordinados proclamam o evangelho do anticristo, enquanto ela própria recebe adulação e louvor deles. Ela é a fonte de todo mal que é direcionado contra Deus. Toda difamação, assassinato, imoralidade, corrupção, vulgaridade, blasfêmias e ganância. É ela que deu origem aos pecados nesse mundo, ao colocar os seus subordinados para pecarem junto com ela. Ela também é a mãe, de todas as abominações desse mundo,
pois todo pecado tem origem na sua influência e passa por ela. A disparidade entre a mulher que personifica o mal e a mulher que a igreja representa no capítulo 12 não poderia ser maior. Esse comentarista descreve quem é essa mulher, para que você entenda o que João está vendo. João está começando a ver a punição de Satanás e todos os seus seguidores e influenciadores. E é por isso que o versículo 6 diz que, ao ver tudo isso, João fica admirado e com grande espanto. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, vou já falar sobre isso, e quando vi, eu me admirei com grande espanto. Não é à toa que João vê isso. Primeiro, perceba o que está acontecendo. Ele vê uma mulher bonita, linda, arrumada. Primeiro ele vê que essa mulher está montada num dragão. Ao olhar para essa mulher, ele vê que ela é produzida, ela é bonita. Ele olha para aquela mulher, vê aquela inscrição na sua testa, aquilo já causa um espanto. Mas o versículo 6 ainda piora a imagem dessa mulher. Ela está se deleitando, embriagada, bebendo o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A mulher que desde cedo coordenou esse severo ataque contra os que não se submetem a ela, lá no capítulo 12 a gente viu isso, capítulo 13, a perseguição contra a igreja, ela está se deleitando no sangue daqueles que morrem. Ela está tendo prazer em ver os santos de Deus sofrerem nesse mundo. Ela tem prazer em matar, e não apenas isso, mas beber do sangue dos verdadeiros filhos de Deus. Essa mulher, ela é terrível, ela é uma mulher muito, muito, muito má. O livro de Apocalipse nos mostra a sua malignidade. Ela priva a liberdade dos santos, ela mexe na economia mundial para que os santos de Deus tenham fome, não consigam comprar, não consigam vender. Ela leva os filhos de Deus à prisão, ela persegue os filhos de Deus de forma física, ela promove martírios, homicídios, ela causa todo tipo de sofrimento aos cristãos nesse mundo. João vê que ela está se deleitando, ela está se embebedando. E aqui eu quero fazer uma outra aplicação, que foi quando esse texto mexeu no meu coração. Meus irmãos, enquanto a sua vida está virando uma tragédia, você que me assiste, você que está aqui, porque você está se submetendo aos conceitos, à ética, ao padrão dessa mulher aqui, não pense que Satanás está com pena de você, não. Satanás quer beber a última gota do seu sangue em miséria e em tragédia. E tolo é aquele que mergulha no pecado, achando que alguém, a não ser a misericórdia de Jesus, o amor fraternal dos eleitos de Deus, terá pena dele. Tolo é aquele que ouve a chamada do evangelho para o arrependimento e continua do mesmo jeito. Porque enquanto você sofre, e Satanás vai fazer você sofrer, enquanto você não viver em obediência à palavra de Deus, você vai sofrer. Pode ser que você não sofra imediatamente, mas você vai sofrer. O texto diz que Satanás se deleita do seu sofrimento. E quão tolo quão bobo é aquele crente que ouve a mensagem e sabe que o caminho da alegria e da esperança é a obediência ao evangelho, mas se entrega à conduta dessa mulher. E aí, quando a dor vem, a tristeza, o sofrimento, Satanás zomba, ri e se deleita. Isso mexeu com o meu coração, porque, como lido diretamente com aconselhamento bíblico, eu vejo isso. Pessoas que estão mergulhadas em sofrimento e tragédia e querem culpar alguém, e às vezes a gente se controla para não falar a verdade, porque tem hora que dá vontade de falar, besta, bem feito. Porque as pessoas estão vendo Deus querendo proteger os seus, mas preferem mergulhar em seus pecados. E Satanás mostra o seu verdadeiro caráter. Ele se deleita enquanto você sofre. Então, imagina a cena. Essa mulher se deleitando em sua maldade. João olha aquilo ali e fala, meu Deus do céu. Ele se espanta com o que ele vê. E aí, caminhando para o fim desse estudo, ele vê na mão dessa mulher o tanto de sofrimento que ela traz a esse mundo. Ele percebe na sua roupa, nas suas joias, a sua influência, mas na sua testa, a gravidade do que ela faz. Ela quer fazer esse mundo sofrer.
Bem, essa é uma visão estarrecedora, uma visão tenebrosa, mas que ao longo desse capítulo vai nos trazer refrigério. Este ser maligno será punido por Deus. Esse ser maligno será castigado pelo Senhor. E eu quero que projete para mim só o versículo 14, para a gente não terminar o ano assombrado, porque o próprio capítulo 17 nos traz uma promessa. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Esse é o último versículo que leremos em Apocalipse esse ano, e termina com essa certeza. Esse animal bestial, essa mulher maligna, ela mesmo tendo toda essa prerrogativa de maldade do capítulo 17, eles vão se levantar contra o Senhor, mas não vencerão, porque conosco está o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Isso é a beleza do fim, para aqueles que perseveram, para aqueles que se guardam na palavra. Queridos, que aplicações ou ensinamentos podemos tirar para nós nesse texto e sair por aquelas portas transformados? Eu trouxe todo um apanhado teológico, bíblico, deixei você com medo dessa mulher aí, de aparecer no teu sonho te assombrando aí de noite, mas como é que eu aplico isso na prática? Eu trouxe algumas afirmações para nós. A primeira delas é que as promessas de Deus se cumprem no tempo determinado por Ele. Para todas as coisas criadas, o Criador estabeleceu um início, um meio e um fim. Inclusive para o próprio mal, que tanto nos incomoda e nos preocupa. Deus estabeleceu início, meio e fim para todas as coisas, inclusive o próprio mal. O texto mostra isso. O texto mostra que no tempo de Deus as coisas acontecem. O texto mostra que Deus conduz a história de um jeito que só Ele sabe. E nós sofremos por ansiedade, sofremos por algumas coisas, porque nós queremos saber aquilo que Deus não quer revelar. E assim como Jó, nos perdemos em querer respostas para o porquê que a vida nos traz, ao invés de nos perguntarmos como, Senhor, passaremos por isso. Nós vimos que o ano de 2020 e 2021, e não sabemos se 2022, foi um ano marcado por porquês. As pessoas querem saber por quê. E existem coisas, Deuteronômio 29 fala que Deus não quer revelar. E que Ele não vai revelar por mais especial que você seja. As coisas serão reveladas, como João está vendo aqui, no dia determinado pelo Senhor. Uma coisa é certa, Ele criou tudo para um determinado fim. Então o que está acontecendo na sua vida, Deus estabeleceu com um fim proposto. Deus criou todas as coisas e elas acontecerão conforme a sua vontade. Isaías 46 diz que Ele é o Senhor, todo o seu conselho se fará e toda a sua vontade se cumprirá. João está vendo o fim do mal, prometido desde o Gênesis, mas só cumprido em Apocalipse. Uma segunda afirmação é que os governos da terra são de natureza caída, e não adianta você querer espiritualizar ou divinizar líderes desse mundo caído. Eles são homens e mulheres caídos, e sempre irão se corromper com as seduções da meretriz. Não adianta você criar expectativas em um político A, ou um político B, ou um partido aqui e acolá, ou uma forma de governo, ou um sistema de governo, porque todos eles são de natureza caída, e sempre vão se corromper com a meretriz. Ao observar no texto como ela age, você entende que a sua esperança não pode se limitar a confiar em governos humanos. Homens têm seu preço, homens são comprados. E o texto mostra isso. Por isso que nós, como cristãos, devemos cumprir a nossa obrigação civil, claro que devemos cumprir. Devemos fazer valer a nossa voz, fazer valer o nosso voto, claramente, mas nós não podemos perder o foco da nossa verdadeira militância. Nós não podemos perder o foco de quem nós somos. Nós somos cidadãos de uma dupla cidadania e por vezes crentes se perdem porque só priorizam essa cidadania política daqui. O texto mostra que os reis dessa terra são dobrados pela sedução da meretriz. E por vezes nós criamos expectativas que deveriam estar apenas em Cristo para homens e governos. Por isso que o reino de Deus
é a nossa maior esperança. O terceiro aprendizado para nós é que o mal tem um poder fantástico de camuflagem. Observa que João vê uma mulher bonita, cheirosa, arrumada. Ela jamais mostraria a sua pior versão de cara. E eu quero chamar a sua atenção, você jovem, você adolescente que me ouve, você que acha que sabe tudo, mas você só tem 20 e poucos anos, você só tem 18 anos. O mal nunca mostra-se escancaradamente mal, se mostra como uma promessa de amor, se mostra como uma promessa de felicidade, de uma boa vibe. Ele nunca se apresenta como ele é. Satanás não é burro. Se ele aparecer fedendo a enxofre, ninguém vai querer ficar perto dele. Agora, se ele aparece como aquele jovem ou aquela jovem que supre a tua carência, não, esse negócio de ser essa besteira, não, isso aqui é coisa dos antigos. Ou então, não, prova isso aqui, não tem nada a ver, isso vai te deixar legal. Essas coisas jamais apresentarão a sua pior versão. O mal tem um poder fantástico de camuflagem, e o texto mostra isso, a beleza da mulher, a glória dessa mulher. Observe que apenas por um discernimento divino é que João percebeu o monstro maligno que ela era. Querido jovem, adolescente, agora que eu já tenho 40 anos eu posso dizer isso, mas, ouça um senhor quase senhor de 40 anos. Ouça o conselho do sábio. Não é à toa que Provérbios fala assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai. Filho meu, não se aparte do ensinamento da sua mãe. Não é à toa que o livro de Provérbios é um livro escrito de um homem sábio e idoso para jovens que acham que sabem tudo. Nós estamos vendo uma geração inteira se perder no Evangelho, porque cegam-se com a beleza desse mundo. O mal nunca mostra a sua pior versão. Um quarto e último ensinamento para nós observamos que o foco do mal sempre foi ferir e destruir os filhos de Deus. O mal, Satanás, o império das trevas, ele tem uma sede insaciável pelo sangue dos crentes. Ele tem uma sede insaciável por matança para o povo de Deus. Não espere de Satanás misericórdia. Não espere de Satanás nada bom. O que ele vai fazer é se deleitar na sua tragédia. O mal nunca terá pena de nós. O mal nunca pegará leve contra o povo de Deus. O foco do mal é provocar dor, sofrimento e morte contra a igreja do Senhor. Mas, como lemos no versículo 14, ele não vai prevalecer. E assim como Paulo disse em Romanos, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te leve para casa com muitas reflexões sobre Apocalipse 17, que te faça desejar voltar a estudar Apocalipse ano que vem, se assim o Senhor nos permitir, percebendo a beleza do fim e como Deus está conduzindo tudo para a glória do seu nome. Amém?